Salve, salve, galera! Vim falar com vocês sobre a enquete que eu coloquei sobre o fato geopolítico mais importante da semana. O anúncio de Donald Trump dizendo que ele e a primeira-dama estão com Covid. Fato que a gente já esperava, né? O presidente extremamente despreocupado, não usava máscara, não fazia isolamento social, falou da cloroquina sem comprovação científica, falando que a doença não iria se alastrar pelos Estados Unidos e agora está com a doença. No caso, o importante é entender o fator dentro do processo eleitoral. Lembrando que hoje é 3 de outubro de 2020, as eleições vão acontecer dia 3 de novembro, ou seja, falta um mês para as eleições. E o que isso pode representar pela falta da presença do Donald Trump dentro de debates e de comícios? No aspecto do debate, o Donald Trump tem presença, porém ele é um péssimo debatedor. Ele não informa elementos novos, não fala muito do plano de trabalho no governo, e ele, na verdade, interrompe a todo momento, vira um bate-boca. Foi um dos piores debates eleitorais da história dos Estados Unidos, o debate entre Donald Trump e Joe Biden. Parecia os debates na época do início da redemocratização brasileira aqui em 1989. Foi muito ruim. Só que na parte dos comícios isso é representativo, porque o eleitor de Donald Trump não assiste, não participa tão ativamente do debate, mas ele quer ver o Donald Trump ativo, discutindo, participando em todos os estados. E a eleição dos Estados Unidos é por estado, então o cara tem que realmente estar presente nos estados para ganhar o maior número possível de eleitores, que esses eleitores possam ir votar. Quanto mais neste ano, que é um ano de Covid, no qual as pessoas ficam com medo de aglomerações. Então vão ter muitos votos via correio, muitas pessoas que talvez não queiram ir ao processo eleitoral com medo da doença. Então você vai ter que colocar muita firmeza nesse eleitor para que esse eleitor possa ir votar. Sobretudo na Flórida, na região do meio oeste, que é onde é marcante, e na região dos Grandes Lagos, que é onde faz a diferença, que é onde estão os 8% dos eleitores indecisos. Então, a representação do debate não vai ser tão importante, a falta de Donald Trump no debate, mas nos comícios vai ser significativa. A outra parte da enquete era referente à questão do nível da doença do Covid. Claro que o anúncio foi colocado que ele está no nível bastante brando, tanto ele quanto a primeira-dama, porque anunciar que o Covid pode vir a gerar mais problemas para o candidato à véspera das eleições pode inibir a votação nesse candidato. E é bem provável que ele tenha passado a Covid também para muitas pessoas, porque a aglomeração foi muito comum nos chamados comícios. Inclusive, durante o processo do debate, se via na entrada dos candidatos uma grande concentração de pessoas. E aí é um péssimo exemplo que a gente vê nos Estados Unidos e também no Brasil. O Brasil também está em processo eleitoral esse ano. E os candidatos, ou seja, os líderes do legislativo, para, em vez de dar o exemplo, né, de não fazer essa concentração, verificar fatos novos, desenvolver novas técnicas nesse processo eleitoral, estão fazendo a mesma política de sempre, concentrando, chegando junto da população, abraçando crianças, aquela política extremamente populista. Reclamaram que a população tinha que fazer o chamado isolamento social, mas na hora do vamos ver, os líderes do legislativo fazem como o do executivo e não dão o exemplo.